Olá, já pararam para pensar que a paisagem ao redor, ela não é uma coisa parada, estática? Pelo contrário, é como se fosse um livro de história vivo, sabe? Com páginas que estão sendo reescritas o tempo todo, por mãos diferentes, com intenções bem diferentes também. Então, a nossa ideia hoje é mergulhar nisso, é aprender a ler essas histórias que estão escritas na Terra. Para começar, vamos fazer uma viagem no tempo. Imagina só, a Avenida Paulista lá no comecinho do século XX. A cena é outra, completamente diferente, quase tranquila, né? Tinha aqueles casarões enormes dos Barões do Café, os bondes passando num ritmo calmo e quase ninguém na rua. Essa paisagem, ela contava uma história muito clara, a de uma riqueza que vinha da terra, que vinha do café. Agora, corta para hoje. A mesma avenida virou o coração financeiro da América Latina. Onde antes tinham casarões, agora arranha-céus gigantescos. No lugar dos bondes, estações de metrô debaixo da terra. E aquele lugar com pouca gente, hoje passa por ali 1,5 milhão de pessoas por dia. É uma transformação assim, radical. E olha, essa história não é só de São Paulo, não. A gente vê isso acontecer no mundo todo. Pois é, essa mudança toda, ela nos joga direto no centro do que a gente vai conversar hoje. Afinal, como e por que as sociedades transformam o ambiente? Como é que a gente escreve e reescreve a nossa história na própria Terra? Ok, para a gente entender essa transformação, a geografia ajuda com duas ideias bem simples. Pensa assim, de um lado a gente tem a paisagem natural, é aquela que em tese o ser humano não mexeu, pura natureza. Do outro lado tem a paisagem cultural, ou humanizada. O nome já diz tudo, né? É onde a gente agiu, construiu, modificou. E o ponto-chave é esse. A imensa maioria dos lugares onde a gente vive hoje são paisagens culturais. Só que é aqui que a conversa fica mais interessante. Será que a lógica por trás de erguer uma metrópole como São Paulo é a mesmíssima lógica que os povos originários usavam para manejar a Amazônia? A resposta, a gente já sabe, é um grande não. E é justamente nessa diferença que está a história mais profunda de todas. Então vamos começar por uma dessas lógicas. Uma visão de mundo em que o ser humano não se enxerga como dono da natureza, mas sim como parte dela. É uma relação de parceria, de diálogo, e não de domínio. E olha que incrível, isso aqui desmonta aquela ideia de que tecnologia sustentável é coisa de agora, do século XXI. Nada disso. Povos indígenas e africanos, por milênios, desenvolveram técnicas super sofisticadas. Coisas como criar um solo do zero, manejar o cerrado com fogo para aumentar a vida, plantar em montanhas íngremes, integrar a lavoura com a floresta. A questão não era não tocar na natureza, entende? Era transformar sim, mas com uma sabedoria, com conhecimento profundo. Pega o caso da terra preta de índio, por exemplo. Gente, isso não é só agricultura. É, literalmente, engenharia de ecossistemas. Pensa bem, eles pegaram um solo que é naturalmente pobre, lá na Amazônia, e o transformaram ativamente. Com isso, eles não só garantiram o próprio alimento, como criaram um ambiente muito mais rico, muito mais forte, que tá lá, firme, até hoje. E essa relação fica muito clara nesse depoimento, olha só. O território é a nossa mata, nosso rio, nossos animais, é onde a gente se localiza, onde a gente faz a nossa roça, a nossa pesca. Esse é o nosso território. Ou seja, o território não é só um pedaço de terra para ser explorado. É tudo. É identidade, é vida, é sagrado. Qualquer mudança na paisagem nasce dessa conexão. E nessa mesma linha, é fundamental a gente falar do conhecimento que os povos africanos trouxeram para o Brasil. Muitas vezes a história só fala deles como mão de obra, né? Mas a verdade é que eles foram a fonte da tecnologia. Foi o conhecimento africano de agricultura em clima tropical, de mineração, que tornou possível os grandes ciclos econômicos que mudaram completamente a cara do Brasil. Então, resumindo a ópera, o que a gente tem aqui são duas lógicas que batem de frente. De um lado, uma lógica de parceria. O ser humano é parte da natureza, o objetivo é sobreviver a longo prazo, tudo é feito em comunidade. Do outro, a lógica da extração. A natureza é um recurso para ser dominado, o foco é o lucro rápido, com grandes plantações de uma coisa só, e a terra vira propriedade privada. Essa diferença ela é a chave para a gente entender os conflitos que vêm a seguir. Bom, vamos olhar agora mais de perto para essa segunda lógica, aquela que chegou com a colonização europeia e, vamos combinar, se tornou a dominante no mundo. A lógica que olha para a natureza e não vê um parceiro, mas sim um estoque de coisas para usar. E as consequências disso? Bom, elas estão por toda parte. É só olhar. As grandes plantações de cana, de café, esgotaram o solo. Florestas inteiras vieram abaixo. E a Avenida Paulista, aquela do começo da nossa conversa? Ela é o retrato perfeito dessa lógica. Uma paisagem feita para fazer o dinheiro girar e não para coexistir com o ambiente.
E olha, esse choque entre as duas formas de ver o mundo não ficou lá no passado, não. Ele está acontecendo agora, neste exato momento. Os territórios onde aquela lógica de parceria ainda resiste, eles estão sofrendo uma pressão gigantesca da lógica de extração. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. A região da Bocaina, que fica ali entre o Rio e São Paulo. Primeiro, nos anos 70, constroem a rodovia Rio-Santos, abrindo tudo para especulação. Logo depois, criam um parque estadual que, com a desculpa de preservar, expulsa justamente as pessoas que cuidavam daquela floresta há séculos. E hoje, a pressão vem da indústria de petróleo e do pré-sal. É um impacto em cima do outro, sem parar. E por trás de cada um desses projetos, dessas políticas, tem gente. Tem história de vida. Esse depoimento aqui mostra a violência nua e crua desse conflito. Falaram que as famílias teriam que sair porque agora é do governo. Se você não sair, a gente derruba. Meteram um trator na minha casa com as poucas coisas que eu tinha dentro. É a casa de alguém, o mundo de alguém sendo destruído por um trator. Tudo em nome de um progresso que simplesmente ignora a existência dessas pessoas. Então, no fim das contas, o que tudo isso nos mostra? Mostra que a gente precisa aprender a olhar para a paisagem de um jeito diferente. Não só como um cenário bonito para uma foto, mas como um documento, um campo de batalha de ideias, de histórias. A grande sacada é essa. Toda paisagem é um texto. Uma fazenda de soja é um texto. Uma reserva indígena é um texto. Um bairro todo planejadinho, uma comunidade que cresceu organicamente, cada lugar desses está contando uma história. Está revelando os valores, as disputas de poder, as escolhas de quem esteve ali. E a história que a nossa lógica dominante está escrevendo hoje? Bom, ela é bem preocupante. O que esse número significa? 8 milhões. São 8 milhões de toneladas de plástico. É o que a gente joga nos oceanos todos os anos. É um capítulo bem sombrio que a gente está escrevendo em escala mundial. E tudo isso nos traz para a pergunta final. Olhando ao redor, para a paisagem onde a gente vive, que história ela conta? Que valores estão escritos ali, nas ruas, nos prédios, nos parques? Que histórias de parceria ou de extração a gente consegue enxergar? E mais, que capítulos dessa história foram apagados? E quais estão sendo escritos nesse exato momento? A paisagem está sempre falando. A questão é, será que a gente está disposto a aprender a ler?